Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos fazer a pregação, comentar a negação de Pedro e a fraqueza e o perdão de São Pedro, que fala mais ou menos assim, ó. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Na sua negação, aparecem 4 evangelhos, cada destacando os aspectos importantes da sua queda e o arrependimento de sua restauração de Pedro. Foi um discípulo mais próximo de Jesus. Narra a sua negação, que aparece 4 evangelhos em cada um, restaurando Pedro, um dos discípulos que se aproximou de Jesus. Na narrativa da sua queda, do seu arrependimento e da sua restauração, Pedro foi um dos discípulos que mais destacado, mais importante. A queda, o arrependimento e da sua negação, aparece 4 evangelhos destacando seus aspectos importantes. A queda, o arrependimento e a restauração de Pedro foi um dos discípulos que mais aproxima de Jesus. E em sua narrativa e da sua negação aparecem 4 evangelhos, e para cada um destacando o importante da sua queda, arrependimento e restauração. Mateus 26. Esse aqui foi a introdução. Vamos para Mateus 26. Jesus anuncia a negação de Pedro e promete fidelidade em sua aplicação. Apenas próxima força. Sua negação foi 3 momentos em o galo cantou. Pedro confia que mais força, a negação. 3 momentos canto que o galo leva. O Pedro, se arrependido, anuncia sua negação. Pedro promete fidelidade nos momentos e o galo canta. Leva Pedro ao arrependimento e Jesus anuncia. O que acontece nesses 3 momentos? Jesus, por força da negação, ele faz a pergunta para Pedro, se Pedro o amava. Ele pergunta para cada um de nós: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Na terceira vez ele deu outra resposta: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ou seja, essa foi a negação de Pedro. E não vamos fazer igual Pedro. Vamos fazer diferente a nossa vida. E que nós possamos, que Pedro, ele se arrependeu de negar Jesus. E nós, quantas vezes negamos Jesus? Quando a gente não vai para a Santa Missa, quando a gente não reza, a gente não busca. A gente gosta de buscar coisas do mundo e não as coisas de Deus, não as coisas do alto. A gente precisa parar a nossa vida e dizer: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu dou a vida por ti. E não vamos fazer isso de boca para fora. Vamos fazer totalmente diferente como Pedro. São Pedro foi para a gente olhar para nós.
A quantos de nós somos fracos na fé? A quantos de nós caímos em tentações? Quando a gente fala no Pai Nosso, não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Porque neste mundo tem a maldade, a destruição, destruimento de relacionamentos, de casamentos. O mundo oferece isso, mas Deus não. Deus abençoe, Deus protege, Deus nos ama e Ele não obriga ninguém a servir a Ele, mas sim, nós temos a obrigação de pedir toda vez perdão na cruz de Cristo, porque fomos nós que colocamos Ele lá, pela nossa arrogância, pela nossa soberba. E Jesus ainda nos ama, ainda nos quer bem. Então vamos se aproximar cada vez mais da Eucaristia, que possamos hoje colocar os nossos ouvidos atentos o que o Senhor quer para nós. Isso foi o Evangelho de ontem na Santa Missa e eu queria repassar. Desculpa repetir toda vez porque o texto repete toda vez a negação e na introdução também. Então a gente não está ficando doido porque foi isso que apareceu lá, que eu botei o texto para vocês lerem também. E agora vamos ouvir o Santo Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinzas. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Parece até que a gente escuta, né, a voz da nossa mãe quando ela queria nos advertir de alguma coisa, né? E não era por ódio, nem por vingança, terror ou ameaça. Era por amor. Era para evitar que uma escolha errada nossa depois nos fizesse mal lá na frente. Essa interjeição no Evangelho, ai, indica uma tristeza, um pesar, justamente uma preocupação de Jesus com o grau de dureza e fechamento dos habitantes daquelas cidades, diante da proposta de salvação que Jesus lhes apresentava. Jesus sofre, porque as duas cidades às quais ele dedicou mais tempo, mais força, mais empenho, mais entusiasmo, são as que menos abriram a sua mensagem. A experiência
de amor de uma mãe, de um pai, um amigo ou do matrimônio, às vezes nos acontece esse tipo de coisa, né? Muita dedicação e pouco resultado. A atitude de Jesus é de não desanimar diante disso, porque o amor de Jesus ele é gratuito. Isso que poupou Jesus de um desespero, né, na sua forma de amar. Jesus amava e pronto. Onde ele encontrava acolhida, ele entrava, fazia festa e a vida das pessoas era transformada. Onde não havia acolhida, como foram, né, os casos aqui de Betsaida e Corazim, o jeito era sacudir a poeira dos pés e seguir em frente. As palavras de sentença que Jesus profere não são maldições, mas é apenas um modo de alerta para as consequências das nossas escolhas. Jesus não pode evitar um final escolhido por cada um de nós. Ele respeita a nossa liberdade, até mesmo usada de forma errada e leviana. Porém, ele deixa claro aquilo que pode nos acontecer. Por isso, hoje, escute a voz de Jesus. Não desperdice a oportunidade que Ele está lhe dando. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou do canal, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber mais.